Comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele está falando conosco, tudo que Ele está nos direcionando, dando direção para o nosso ministério. Você vai louvando ao Senhor por você fazer parte desse ministério, ministério da pregação que Ele te chamou, amado irmão, amada irmã, porque Ele te chamou a ser anunciador da palavra de Deus, para ser uma pessoa que proclama os oráculos, a vontade de Deus. Meu irmão, se sinta privilegiado, privilegiada por esse chamado sublime. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, bendito seja o teu nome, Senhor. Volte para o seu irmão agora que está do seu lado aí, e louve o Senhor pela vida desse irmão agora, por esse pregador. Louve o Senhor por esse pregador. Fala assim: obrigado, Senhor, pela vida deste pregador, dessa pregadora. Obrigado pelo chamado dela, Senhor. Obrigado porque Tu, Senhor, chamou esse meu irmão querido, esse irmão querido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu estou muito feliz, contente por essa graça desse chamado seu. Senhor, eu estou muito feliz por eu poder compartilhar com esse irmão, com essa irmã, as maravilhas que Tu quer realizar através da vida desse irmão. Você, já como sendo um profeta de Deus, uma profeta de Deus, louve o Senhor pelas maravilhas que Deus irá realizar por esta pessoa, pela pregação dela. Meu irmão, se você crê verdadeiramente nisso que você está rezando por ela, Deus começa a fazer. Quando nós acreditamos na pessoa, Deus também acredita. E obrigado, meu Pai, pela vida desses meus irmãos, no ministério de pregação, Senhor, da Arquidiocese de Cascavel, Senhor, todas as comunidades, Senhor, dessa diocese, Senhor. Obrigado por todos os pregadores, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dê um abraço nesse profeta de Deus aí que está do seu lado. E que bom nós sabemos que nós temos profetas, sim. Nos dias de hoje existem profetas. E é esse irmão que está do seu lado. Amém? Podemos nos sentar, amados irmãos. Quem prega no grupo de oração aí, levante a mão. Quem é pregador do grupo de oração? Oh, glória a Deus. Fique com a mão levantada. Você que prega no grupo de oração. Que bom, desse povo santo. Pode baixar as mãos. Então vou colocar um pouquinho para vocês. Eu iria colocar sobre o pregador, mas nós já colocamos algumas coisas, então eu resolvi mudar. Eu vou colocar sobre o anúncio da palavra de Deus no grupo de oração. Eu acredito que é muito importante que nós possamos colocar para vocês, né? O que é nós sermos ousados e pregarmos querigmaticamente no nosso grupo de oração, tá bom? Então o grupo de oração, a reunião de oração, nós vamos perceber ali nos Atos dos Apóstolos, que dentro do grupo de oração, o que acontece?
estreita relação entre a ação do Espírito Santo e o anúncio da palavra de Deus. Quando dentro do grupo de oração, nós que pregamos no grupo de oração, ela vai estreitar essa relação, a relação entre a ação do Espírito Santo e aqueles que o anunciam, aqueles que falam, aqueles que são ousados no Senhor. E dentro do grupo de oração, quando o Espírito Santo toca os apóstolos no cenáculo, Pedro se apresenta e prega a palavra. Quando nós nos abrimos à ação do Espírito, quando o pregador está ali aberto à ação do Espírito, ele se apresenta e fala: eis-me aqui, Senhor, me envia, é eu que falo. O interessante é nós percebermos que nessa ação de Pedro, ele teve que ter ação, ele sabia do chamado, mas ele teve que ter a ação de ir e proclamar o oráculo, aquilo que Deus estava colocando para ele. No grupo de oração, para que seja estreitada essa ação entre nós e o Espírito, nós temos que ser abertos à graça de Deus, abertos ao Espírito Santo, aberto à moção, quando o Senhor nos chama para falar, para proclamar os oráculos, realizar a vontade dEle. E o interessante é que Pedro se apresentou e tomou a palavra. Irmãos, aquelas pessoas, quando Pedro tomou a palavra, que ele foi conduzido pelo Espírito, o que aconteceu? Aquelas pessoas foram impactadas com a unção, com a graça de Deus que estava sobre Pedro. Mas foi necessário ele ter a ação, ele falar: olha, eu estou aqui, eu vou falar. Se nós ficarmos com medo, o oráculo não vai acontecer, a transformação das pessoas, dos nossos irmãos, não irão acontecer. Então é necessário a coragem, saber que você é um chamado, é um escolhido de Deus para anunciar a palavra. Enquanto nós ficarmos pensando: poxa, será que o Senhor me enviou? Será que o Senhor me chama para esse trabalho? Não tem como, não vai ter como. E quando Pedro tomou a palavra, o que aconteceu? Após a pregação, as pessoas ficaram impactadas com a autoridade daquela palavra, com a autoridade daquela palavra. Se nós vermos Atos dos Apóstolos 2, nós vamos perceber que elas foram impactadas. Jesus foi apresentado para elas. A pregação de Pedro foi uma pregação querigmática, uma pregação mesmo com unção, com o poder de Deus, que os chamou a uma verdadeira conversão, a aderirem ao projeto de Deus. A nossa pregação dentro do grupo de oração tem que acontecer isso com as pessoas. Irmãos, no nosso grupo de oração nós não podemos perder a oportunidade de levarmos as pessoas a terem um encontro pessoal com Deus. Nós podemos perder a oportunidade de levar as pessoas para Deus. Talvez pode ser a última chance daquela pessoa. Talvez as pessoas entrem no nosso grupo de oração pensando em dar término num relacionamento de 10, 15, 20 anos, abandonar a família. Pessoa que entra no nosso grupo de oração, talvez pensando em tirar a vida. Então as pessoas têm que entrar lá e ser impactadas mesmo. A palavra de Deus, Jesus, tem que ser anunciado poderosamente, que mude o rumo da vida daquela pessoa. Aquilo que ela estava imaginando, o inimigo não vai ter poder por ela, porque é Jesus que foi anunciado, é o poder de Deus que irá tocar nessas pessoas, restaurar aquela vida. Aquela noção que ela tinha de religião começa a mudar a partir de um Jesus vivo anunciado a ela. Nós não podemos mostrar um Jesus morto.
Jesus está ressuscitado, está vivo, está no nosso meio. Catequese é para outro lugar. Catequizar a pessoa é para outro lugar, meu irmão. Muitas vezes nós estamos pregando, estamos o quê? Catequizando. Catequizando. As pessoas têm que sair do nosso grupo impactadas. Eu me lembro há uns 2 meses atrás, uma menina, que ela era de outra religião, casou com um católico, mas era de outra religião. E ela estava grávida. E fazia uns 6 meses que eu não pregava no meu grupo de oração, que eu não tinha. E Deus aquele dia escolheu o Chiquinho para pregar. A coordenação lá, que rezaram pelo remo, o tema, falaram: olha, nós discernimos lá que é para você ir pregar no grupo de oração. E aquela mulher que estava de 7 meses, primeiro filhinho, entrou no grupo de oração, estava passando por um problema terrível, grávida, problema de relacionamento mesmo, grávida, primeiro filho e problema de relacionamento com o marido. E a palavra de Deus foi anunciada, não porque eu preguei, mas eu preguei querigmaticamente. E nem sabia que eu estava pregando para aquela mulher que eu falei. Ela foi, na quinta-feira, ela apareceu na loja. Eu não sabia que a igreja católica tinha isso. Eu não sabia que a igreja católica acontecia tudo isso. Eu não sabia. A partir daquilo ela ganhou o filhinho e vai em todo o grupo de oração. Irmãos, para mim é uma alegria. Leva a filhinha. Ela não conseguiu, falou: olha, o meu marido não está conseguindo vir. E para que eu pudesse, eu continuei indo para a minha igreja, mas eles casaram na igreja católica, mas ela não frequentava. E ela precisou fazer foi batizada na igreja, tudo. Mas a família evangélica. E ela falou: eu não sabia. Tudo isso acontece, eu falei, há muito tempo. Há muito tempo. E é isso que tem que acontecer, as pessoas têm que chegar lá e serem mesmo tocadas por Deus. Ela estava pensando, irmãos, eu tenho que falar isso para vocês, não vou citar, mas ela estava pensando de ter a filha dela e ir embora de casa. Imagine como que ia ser criada essa criança, sem um pai, sem uma mãe. E ela estava pensando em abandonar a filha, isso que ela falou, que iria abandonar a filha com outra pessoa da família que até tinha se proposto em ficar com ela, com a criança. E tudo aquilo aconteceu, irmãos. Para mim foi uma alegria ela pegar e falar aquilo para mim, porque ela foi testemunhar. Eu nem percebi o que estava acontecendo. Mas Deus foi anunciado e entrou na vida dela. E quantos de vocês, eu tenho certeza, se vocês forem falar, quando você pregou querigmaticamente, pessoas que estavam pensando em tirar a vida, em tantas outras coisas, então Jesus precisa ser anunciado querigmaticamente no nosso grupo de oração. A pregação no grupo de oração, a exemplo da pregação de Pedro, deve gerar um desejo incessante de se entregar a Cristo, Senhor e Salvador. Infelizmente, amados irmãos, tem pessoas que não se entregam porque não conhecem, não foi anunciado um Jesus Cristo ressuscitado, que é Senhor, que quer ser Senhor da vida das pessoas e Salvador deles. Salvador. As pessoas veem como aquela, eu coloquei aqui até bem em negrito, como aquela mulher que veio. As pessoas veem o grupo de oração como a única saída.
Elas têm que encontrar ali no grupo de oração uma parresia, coragem. O pregador tem que pregar com coragem. Se o Senhor suscita no coração do pregador, para que ele pregue mesmo com parresia, com desassombro, com destemor, o Espírito Santo suscita que muitas vezes ele mostra para o pregador a quem ele quer atingir, a quem ele quer falar. Talvez o Espírito Santo vai e fala para a pessoa, você vai suscitar no pregador, falar olho no olho, olha, Deus está realizando isso na sua vida. E é isso que tem que acontecer conosco. Vocês estão entendendo, amados? Vocês estão me entendendo? O que o Senhor quer suscitar nos pregadores dessa diocese? Estão entendendo? Suscitar mesmo homens com coragem, com firmeza, com ousadia, com audácia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 29, você vai perceber como que eles pregaram, com poder, com autoridade, que tremeu aquele lugar. Eles pediram esses sinais para o Senhor. Como tem sido a sua pregação no grupo de oração? Como tem sido, irmão? Você levantou a mão. Como tem sido a sua pregação? Para que haja ousadia, parresia, desassombro, destemor, é o tempo de intimidade com Deus, querer ser ousado. Se você não pedir para o Senhor, Senhor, dai-me ousadia, dai-me parresia, você vai continuar sendo do mesmo jeito que você é. Se a pessoa não deseja, estão me entendendo? Se você está aqui, é isso que eu falo da oração, de você chegar cara a cara no Senhor e falar: Senhor, olha, eu sou pregador, então agora me usa. Se tu quer que eu seja um pregador destemido, que não tenha medo de falar, não tenha medo de pregar, ser ousado, então usa-me, usa-me. E se prepara, porque Deus é fiel. Deus é fiel para ouvir a tua oração. Agora, se você buscar fidelidade nele, gente, Deus vai agir em você. Sinais acontecerão, prodígios, milagres acontecerão. Gente, nós estamos no tempo de buscar mesmo os sinais de Deus nos nossos grupos de oração. Enquanto nós não abrirmos o nosso coração para que essa graça aconteça, não tem como acontecer se nós não abrirmos, se nós não deixarmos. Como o Cano que estava falando, como Ademir estava falando, não sei que tipo de cano você quer ser, aliás, que tipo de cano você é. Existem canos que você sabe para conduzir água, tem muita dificuldade para chegar onde a água quer ir. Mas existem canos que têm uma facilidade. Só que o interessante é que tem muitos canos que querem ficar naquele cano, daquele jeito, tá bom. Eu estou bem desse jeito, não preciso me expor mais, estou fazendo isso desse jeito, tá bom. Deus te deixa você ser o que você é. Está na hora de você falar: Senhor, não estou satisfeito não, eu quero mais, quero ir para águas mais profundas, eu quero mergulhar mais, esse canal tem que jorrar mais. Essa zona de conforto, para nós está bom, não. Então, para nós precisamos sair. Então, é só esse questionamento: como tem sido a minha pregação? Então, a pregação precisa ser querigmática mesmo, que leve as pessoas ao encontro pessoal, falar-se do amor de Deus, falar do pecado, falar da volta para o Senhor.
tem que ser falado. Falar do senhoria de Jesus, falar de fé e conversão, mudança de vida, precisa ser. Então, a proclamação, nós temos que ser anunciadores que proclamamos mesmo com voz alta, como um arauto faz. O arauto, para proclamar os editos do rei, ele subia numa elevação e proclamava, gritava com voz forte, porque o rei o mandava. E o Rei dos Reis está mandando você, pregador, pregadora, a proclamar os oráculos dele, o dia da salvação, da libertação, no nome do Senhor. E o incrível que pareça que nós não estamos indo em nosso nome, mas em nome de Jesus, levar a salvação, a transformação das famílias, dos filhos, dos drogados, das pessoas que estão se prostituindo. Se comprometer com o Senhor e falar: Senhor, me envia, leva-me, Senhor, leva-me, eu quero ser, eu preciso ser. Então nós temos que subir como esse arauto e proclamar com voz forte. E quando o arauto ia falar, ele chamava, quando ele ia proclamar, a comunidade toda se aproximava para ouvir o que o rei tinha para falar. E você, arauto, você é chamado a proclamar a libertação, a restauração dos filhos de Deus. A pregação querigmática relaciona-se à transformação do evangelho. A evangelização é a pregação além do seu próprio conteúdo. Trata-se, portanto, da forma do anúncio que os apóstolos deram à pregação sobre Jesus na sua simplicidade e espontaneidade. Cada pessoa tem uma maneira particular de pregar. Lindo é isso, gente. Cada dia mais a gente fica mais apaixonado, que cada pessoa tem uma maneira diferente. Vocês sabem disso? Vocês sabem disso? Cada pessoa que vir aqui pregar, cada pessoa que for no grupo de oração pregar, é uma maneira diferente. Mas, quando nós pregamos querigmaticamente, a graça de Deus precisa acontecer. São pessoas diferentes, a maneira é diferente, mas tem que ser querigmática. Precisa ser querigmática, para existir conversão, mudança de vida, mudança de vida. O querigma é, portanto, a ação, o jeito, a fórmula, o método de proclamar. O conteúdo do anúncio é organizado em forma de temas, que pode ser apresentado na realidade do grupo de oração. A pregação querigmática, de diferentes maneiras. Existem diferentes maneiras de proclamar, de fazer a pregação querigmática. Aqui eu gostaria sim de ressaltar o papel do anunciador, do pregador. Preste atenção nisso aqui, isso aqui a apostila está nos falando, tá? O papel do anunciador, do pregador, que por sua fé permite que o Espírito Santo inspire em seu coração a proclamação e a dos ouvintes a atmosfera necessária para acolher o anúncio. Primeiramente, ele age o quê? No pregador. Por sua fé, se nós não tivermos fé, não tem como Deus agir. Se eu não acreditar naquilo que eu estou proclamando, que eu fui enviado para anunciar, não tem como Deus agir. Deus quer agir através de você, na proclamação do oráculo que você vai fazer. E Ele vai criar o que? Atmosfera para os ouvintes.
O pregador ungido, o pregador que se abre, a pregação querigmática, ele vai ser criado atmosfera para os ouvintes, para aqueles que ouvem a palavra. Então é algo muito importante para nós. E ali no Evangelho de São João, no capítulo 16, tomem lá a palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 16. Versículo 8, isso mesmo, versículo 8. Capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podereis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensiná-los-á a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. E anunciar-vos-á as coisas que virão. Irmãos, o grande protagonista de uma pregação querigmática é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Ele que convencerá. Se não tiver poder, unção do Espírito Santo, não tem como as pessoas serem convencidas. E aí tem algo muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês, que o anunciador se dispõe a escutar no Espírito. Quem anuncia, quem prega, ele tem que se dispor a escutar o Espírito. Nós temos que dar tempo para que o Espírito fale, para que o Espírito nos instrua aquilo que Ele quer falar para a comunidade. Naquele dia que eu irei pregar no meu grupo de oração, quando eu for pregar no grupo de oração, eu tenho que me abrir para que o Espírito fale. É essa intimidade que nós temos que ter, porque é o Espírito que conhece as profundezas de Deus. Amados irmãos, é o Espírito que conhece tudo de Deus, as profundezas de Deus. É Ele que conhece. E o mais interessante de tudo, amados irmãos, que Ele revela aos seus amados, aos seus pregadores. É Ele que revela. É Ele que revela para você, irmão. É Ele que revela para você, irmão. É Ele que fala. Mas é por isso que nós temos que ter intimidade com Ele. Temos que escutá-lo. Temos que escutá-lo. Se nós não deixarmos o Senhor nos conduzir, não tem como nós sermos pessoas que não pregar querigmaticamente. E algo interessante aqui, que o Espírito Santo quer fazer conosco. Como está a comunidade de renovação carismática católica? Como muitas vezes ela tem discernido a moção profética? Vocês têm se reunido para ver o rema, para ver o tema da pregação, no grupo de oração? Vocês fazem isso? Sim ou não? Não? O núcleo de vocês não reúnem?
para escutar, para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor está suscitando no coração, para nós vermos o rema e o tema da pregação do grupo de oração? Precisa se reunir para ver aquilo que o Senhor está movendo no coração, para que possamos pregar aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor está querendo, para aquele grupo de oração. Aí Ele vai nos dar o tema, vai nos dar o rema, vai ter a moção, para que possamos pregar. O pregador não pode, ali você vai pregar no grupo de oração, e você pega na hora, lá vai folhear a Bíblia, vamos ver o que é que o Senhor está nos mostrando para ir pregar. Pega ali uma passagem, ou um livro, uma coisa, algo assim, o seu bel prazer, e vai fazer aquilo. Tem que ter um tempo de escuta entre o núcleo de serviço, para ver aquilo que Deus quer falar, o que Deus quer. Qual é a moção que o Senhor está dando? Qual é a moção profética para esse grupo? Aí vocês poderão pregar com certeza, com toda a firmeza, com toda a segurança, que é o Senhor que está falando, é o Senhor que está conduzindo. Tem que existir uma preparação antes, a escuta profética antes, não é na hora, irmão, não é na hora. Uma semana antes o núcleo escutou o Senhor e ouviu de Deus aquilo que Deus quer. Deus vai te conduzir. Você vai ter todo o tempo para escutar, para preparar a pregação. Nisso o Ministério de Música vai ficar sabendo qual é o rema, qual é o tema. Vai ser passado para eles. Aí acontece o grupo de oração, porque foi escutado. O que Deus quer, Deus sabe. Então nós temos que ter esse preparo, irmãos, senão não tem. E esse é o papel do coordenador do grupo e do núcleo. Temos que fazer. Como os anunciadores dessa comunidade se preparam para pregar no grupo de oração? Aqui eu quero enfatizar algo muito importante, a importância da pregação para que o grupo de oração aconteça, bem como para a pregação, a importância da preparação. Tem que ter uma preparação. Então, se você é chamado para pregar no grupo de oração, você tem que perguntar: irmão, qual é o rema, qual é o tema do grupo? O que vocês discerniram? Daí você vai, gente, vai cair fogo do céu. Todo o núcleo de serviço vai estar sabendo o que vai acontecer, se prepararam para isso. Todos vão estar em unidade. Isso se chama unidade. Chama o Chiquinho para pregar no grupo de oração. Chega lá na hora o Ministério de Música: ô meu irmão, o que você vai pregar? É terrível, não é, irmão? E uma coisa, chegou aqui, ele estava dedilhando aqui, não sei o que, para achar. Eu deixei para usar isso agora. Se passaram, apanharam aqui para pegar a música, tema da unidade. Se eles soubessem, não é isso, irmão? Se você soubesse antes que nós tivéssemos passado o que a gente iria falar, o que teria acontecido? De tirar da música antes, tinha rezado, tinha se preparado. Daí seria fogo do céu. Vocês estão me entendendo? Tá bem claro? Tá? Por isso que eu nem conversei, deixei sempre para acontecer a importância do Ministério de Música saber o que vai ser pregado. Passa para ele. Quarta-feira agora eu fui o dirigente do grupo de oração da minha paróquia, da minha comunidade. E quem iria pregar era o Diego Garcia. Só que eles passaram para o Diego Garcia, com uma semana de antecedência, o rema e o tema, passaram o e-mail para ele, passaram para o animador, passaram para o Ministério de Música, passaram para o Ministério de Intercessão. E não preciso nem falar para vocês o que aconteceu no grupo de oração. Todos estavam em unidade. Estão me entendendo, amados? Todos sabiam o que iria acontecer.
Todos sabiam o que Deus tinha falado para o núcleo. Todos sabiam. Da mesma forma, o Evandro foi, a semana passada, anterior, foi passado também para o núcleo, a mesma coisa. Tá? Então, Deus quer realizar isso no nosso meio. E olha o que Bento XVI também nos explica aqui. A inspiração está diretamente ligada à unção. A inspiração está diretamente ligada à unção. O Papa Bento XVI explica que a unção era considerada na antiga aliança o sinal visível da dotação com os talentos do ministério, com o Espírito de Deus para o ministério. Era o sinal, era o crivo ali que, olha, Deus está aí, Deus está agindo aí. A unção. Esta unção dá força espiritual à mensagem anunciada. Sem unção não tem como. E é por isso que precisamos buscar essa importância da graça de Deus para anunciarmos. Então é o Espírito que unge. Irmãos, o Frei Raniero Cantalamessa destaca que a unção do Espírito Santo também produz um efeito. Produz um efeito, assim dizer, colateral no anunciador. Um efeito colateral, ou seja, faz com que o pregador, quem prega, anuncia a palavra, aquilo que a assembleia, que os meus ouvintes, que eu estou ali pregando para ela, o que eles estejam sentindo, eu também sinta. Deus nos dá essa graça para nós que pregamos a palavra. Os irmãos que estão nos ouvindo, eu também sinta essa graça da unção. Da mesma forma que eu estou falando com vocês, que eu estou pregando aqui, fazendo essa motivação para vocês da pregação querigmática, o que está impactando no coração de vocês, na vida de vocês, também eu estou sentindo. É um privilégio dos pregadores. Raniero Cantalamessa, vocês sabem quem que é, sim ou não? Quem conhece Raniero Cantalamessa? Já leu livros dele? Muitos não conhecem. Raniero Cantalamessa é o pregador do Papa. É o pregador do Papa. E quase que ele vem pregar o congresso para nós, estava quase prontinho para ele vir pregar o congresso estadual, mas só vai vir a bênção da PET. E estão tentando ver se consegue convencê-lo ainda, né? Mas só que ele tem compromisso. E que bênção que seria para nós. Mas a PET virá. A PET virá. Bom, depois a gente fala isso, tá bom? Então, ele traz isso. Que essa unção também é para nós, faz com que ele experimente a alegria de proclamar Jesus no Evangelho, transforma, olha o que Raniero está falando aqui, transforma a evangelização de tarefa e dever numa honra e num motivo de orgulho. Transforma, gente, é uma honra anunciar o Evangelho. É uma honra pregar, é um motivo de orgulho para nós. Que missão sublime que o Senhor comunicou a você, que Ele acreditou em você. É uma honra, é uma alegria, é um orgulho. Não pode ser um peso. Tem muitos irmãos que falam, puxa, hoje eu tenho que pregar. Hoje hoje eu tenho que, eu tenho que deixar minha casa. Para com isso se você for assim. Deixa, não vai entupir lugar no grupo de oração, não vá tomar lugar nas pessoas, vá com a má vontade dessa, por favor, irmãos, por favor, não atrapalha.
Estão me entendendo, irmãos? Não estou falando assim com coisa não, chamando atenção assim com... Não, mas é algo que atrapalha a graça de Deus acontecer. Hoje é meu dia. Hoje eu tenho que ir. Hoje... Gente, organize a sua vida. A sua vida espiritual está muito pesada para você. Infelizmente tem muitas pessoas que querem pregar em tudo quanto é grupo de oração que tem aí. Tem pessoas que querem pregar em N grupos. Eu sou chamado, é missão minha. Depois o coitado aí está com um problema e tudo mais, dentro de casa, com a família e tudo mais, e não sabe por que é. Priorize suas coisas, a missão. Deus não quer que você detone, destroce sua casa, não. Que a sua presença junto com seus filhos, com a sua família. Participe sim do grupo de oração, faça um serviço bem feito. Então é algo importantíssimo para nós, amados irmãos. Estou falando isso sim, é uma correção mais fraterna para que vocês não sofram o que eu passei, por falta de discernimento. Por falta de discernimento. Porque a missão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É para ir para todo mundo, então tem que sair, tem que ir. Estão me entendendo, queridos? Essa palavra corresponde à de São Paulo, ao eco de sua obrigação. 1 Coríntios 9,16. Ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não pregar. Ai de mim se não pregar. Isso não quer dizer que você tem que ir todos os dias, não. Anunciar. O pregador deve ser aberto aos dons carismáticos. Carisma de profecia, carisma de ciência, carisma de sabedoria. Você já passou por seminário já? Por formação dos carismas, dos dons? Você sabe como que é a inspiração dos dons? Palavra de profecia, palavra de ciência, palavra profética. Temos que nos aprofundar, falar, olha, se está vendo que nós não temos muito conhecimento em determinados dons, vamos estudar. Vamos pedir para a coordenação trazer para nós formação sobre carisma de ciência, carisma de profecia, dom de cura. O que esteja muitas vezes faltando para nós, a fé. Quem tem muita fé aí, levante a mão. Infelizmente, alguns fedem mais, outros fedem menos, não é isso? Quem que fede mais aí, levante a mão. Acho que já está passando, viu? Brincadeira à parte, mas muitas vezes nós temos fé. E a palavra de Deus diz que quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, peça ao monte. Vocês imaginam daqui a pouco, eu tenho fé muito forte, eu vou pedir para que Deus... Mas é interessante que eu estou falando isso para vocês, para nós percebermos a importância de nós nos aprofundarmos na fé. A fé é quando Deus age em nós, nós vamos ter certeza que é Deus que está falando, é Deus que está nos conduzindo. E dentro do carisma da profecia, voltando sobre a profecia, o pregador na condição de profeta, fala em nome de Deus, fala em nome de Deus naquela comunidade. Se nós pegarmos ali o livro de Jeremias, no capítulo 1, nós vamos perceber que quando ele proclamou os oráculos, quando Jeremias estava ali, que ele era apenas uma criança, que ele tinha medo, não acontecia os oráculos, não acontecia. Foi a partir do momento que ele foi amadurecendo, foi ficando adulto na fé, que começou a acontecer a graça. Está na hora de nós sermos adultos na fé. Se o pregador é aberto a este dom do Espírito Santo, sua pregação como um todo será profética. Você que prega precisa ser aberto a esse dom
da profecia, a sua pregação precisa ser profética. Abra seu carisma da profecia. Eu quero ser profeta, eu sou o seu profeta, Senhor. Dai-me o dom da profecia. Encha-me com seus dons. E para você preparar, olha aqui no preparo, para você ir pregar no seu grupo de oração. Já no momento da preparação, a mensagem, para que você prepare a sua mensagem, a sua pregação. E uma outra coisa interessante, nós sabemos que dentro da pregação nós temos ali um tempo para pregar a palavra de Deus. É no máximo 20 minutos. No máximo 20 minutos, não pode passar disso. 15, 20 minutos está de bom tamanho. Tem gente que vai 40, 50, 1 hora, às vezes se adentra até mais. Mata o povo. São Pedro usou quanto tempo para pregar querigmaticamente? Hein? Quanto tempo? Quantos minutos foi? Irmãos, quantos minutos? 5 minutos? 3? Quanto foi? Quantos minutos? Gente, vocês estão estudando a Bíblia, hein? Hein? Quantos minutos? Cinco minutos? Gente, não é questionando, mas é algo interessante para a gente fazer, tá? Mas vejam bem, vamos voltar, deixa os minutos, tá entendendo? Vocês procurem Atos dos Apóstolos, vocês vão ver ali 2, que vai falar quanto tempo, você pega ali, mas olha, veja bem, gente, São Pedro, com todo aquele tempo que ele teve de pregar querigmaticamente, ele converteu quantas pessoas? 3.000, sem falar o quê? Mulheres e crianças. E o que aconteceu? Fogo do céu caiu, as pessoas ficaram com o coração compungido, o coração. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos perceber que aconteceu a pregação querigmática, eles foram impactadas com a palavra de Deus, desejaram se arrepender, voltar-se para Deus, e a graça de Deus aconteceu. E no momento de preparar a mensagem, o pregador, ele precisa acolher a profecia, pois Deus deseja revelar-se aos seus pregadores, e anseia comunicar o quê? A salvação aos seus filhos. Ele anseia em comunicar-se os oráculos aos seus filhos. E qual que é a maneira que nós vamos perceber? É o que aconteceu ali com os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, quando Jesus falava com eles, a pessoa do pregador é o próprio Cristo falando. Quando Jesus falava com eles, o que aconteceu? Não ardia o meu coração, nosso coração não abrasava. Da mesma forma, em Atos dos Apóstolos, o coração deles foram abrasados. E na nossa pregação querigmática também precisa acontecer esses sinais. Amém? Amém. Vocês estão me entendendo, amados irmãos? Vou pular aqui os dons para nós não irmos tão longe assim. Milagres. O Papa Francisco afirmou que quando uma pessoa conhece verdadeiramente Jesus Cristo e crê nele, experimenta sua presença na vida e na força de sua ressurreição, e não consegue deixar de comunicar essa experiência. Olha que maravilha, irmãos. Olha que maravilha. Quando a pessoa conhece verdadeiramente, crê, e foi impactada, ela não consegue deixar sem testemunhar.
Não é isso que aconteceu com você? Quando você teve a sua primeira experiência, você queria anunciar para todo mundo, não é isso? Falar para todo mundo, você arrumava motivos para falar de Deus para as pessoas, não é isso, irmão? Nós arrumávamos motivos, nós íamos lá, puxa, olha aqui, vale a pena falar de Deus para as pessoas. Então a pessoa que recebe o anúncio, ela é impactada, ela tem esse desejo de anunciar para os outros. Ela não quer, não é mais só para mim que eu quero para os outros. Tem muitos que não podiam ver uma cabeça de repolho ali, já queria vontade de rezar, vontade de pegar na pessoa. Ficava treinando muitas vezes a maneira de pregar. Quem já treinou no espelho aí de pregar, que estava ali pregando no poder, na unção? Levante a mão. Estão entendendo? Tem pessoas ali, naquele treinamento da pregação, que lá pregar para uma árvore, pregar, converter uma abelha, uma formiguinha, vocês fizeram isso? Hein? Quem pregou para uma árvore? Quem tentou converter um carro? De gritar mesmo, com poder, com parresia. Estão entendendo? Mas teve muita gente que ficava rindo naquele momento. Mas gente, no momento mesmo de formação mesmo, de voz, unção, poder, gente, é o momento de você falar, não, é aqui, é agora, ou eu me solto ou não. E tem gente que brincava, levava na brincadeira. O que nós podemos discernir dessa pessoa? Que ela não está convencida. E é lógico que não é toda aquela barulheira que você vai fazer, mas aquilo é uma motivação para você perceber que você tem força quando você abre o teu pulmão para que a graça aconteça. Daí Deus pega e fala, talvez uma coisa tão difícil que você olhe para você e fala, puxa, mas olha, que besteira, aquele bando de louco gritando, não é isso? Mas é algo interessante, que através da sua voz Deus quer realizar maravilhas. Então o Papa Francisco ele afirmou isso, quando uma pessoa conhece verdadeiramente Jesus Cristo e crê nele, experimenta a sua presença na vida e na força da sua ressurreição, e não consegue deixar de comunicar essa experiência. Isso é gostoso da experiência que você teve, que você conheceu Jesus, não é isso? E nós vamos anunciar para os outros. Não se trata do testemunho de vida em si, onde o pregador é o centro, mas que Jesus transformou sua vida, e ele tem experimentado em sua história as promessas de Deus. Você tem experimentado as promessas de Deus na sua vida, na sua história? Tem experimentado, irmão? Deus tem sido fiel nas suas promessas com você? Hein? Então é isso. Para terminar, irmãos, olha que interessante aqui. Como o semeador e o pregador lança sementes, quem faz germinar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O semeador lança a semente, mas quem faz germinar é o Espírito Santo. O pregador, ele lança a semente, quem faz germinar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz germinar, brotar, crescer e dar frutos. É o Espírito Santo que faz isso acontecer conosco, que faz isso acontecer com as pessoas quando elas ouvem a palavra, ouvem o anúncio que você fez, aquilo que você anunciou. É o Espírito Santo que vai cuidar. E é por isso que tem que ser uma pregação mesmo que leve as pessoas a serem impactadas. E a graça de Deus vai acontecendo. E o mais interessante é que produz a alegria da conversão. Essa alegria da conversão, gente, como é bonito. Você já percebeu quando a pessoa é convertida a Jesus, ela tem coragem de chegar e falar, testemunhar em qualquer lugar, não tem vergonha? Daquela pessoa de tímida, de vergonhosa que tinha, ela testemunha. Isso precisa acontecer conosco, e é dentro do grupo de oração que isso irá acontecer, dentro da sua pregação no grupo de oração,
dentro da pregação sua, no grupo de oração, que as pessoas têm que testemunhar, puxa, naquele grupo de oração aconteceu algo maravilhoso. E quantos de vocês que foram, quem foi impactado com a palavra de Deus no grupo de oração, levante a mão. Quem veio para Deus no grupo de oração? Amém? Vamos aplaudir o Senhor, que isso é maravilhoso. Você não precisou ir num retiro de final de semana, mas é isso que o Senhor está falando conosco, que as pessoas precisam ser impregnadas mesmo com a graça do Espírito, para levá-los a Deus, através do grupo de oração, através de você. Olha que compromisso maravilhoso, olha que bênção, Deus acreditar em você, com essa alegria de conversão. E dentro do grupo de oração, quando tem uma pregação querigmática, ela vai produzir o que? Discípulos, chamados a segui-los, a seguir o mestre. Graças a Deus, se você veio pelo grupo de oração, você foi chamado a seguir o mestre, a estar com o mestre, a não desistir dele. Gente, assuma um compromisso dentro de si mesmo e fala: Senhor, aconteça o que acontecer na minha vida, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Aconteça o que acontecer. Tem pessoas que veem a primeira tribulação, a primeira dificuldade e falam: ah não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Não, isso aí não serve para mim não. Pessoal da renovação carismática, eles são muito radical. Já falaram isso para vocês ou não? São muito radical, aquele povo ali, olha, ali, o negócio de ficar lá batendo palma, louvando, aquilo ali, aquele povo ali, dá não. Não é isso? E através da pregação querigmática no grupo de oração, vai produzir apóstolos com fé sólida, que se dedicam à missão de levar Jesus, com fé sólida, que se dedicam à missão de levar Jesus. Você acredita nessa missão que você tem? Verdadeiramente você acredita? Eu quero fazer uma pergunta para você: você precisa ser curado pelo Senhor, sim ou não? Dos seus medos, dos seus traumas? Quem tem medo de pregar a palavra de Deus aí, em ambientes públicos, grandes? Levante a mão. Você imaginou o Senhor te chamar você para você pregar para 10 mil pessoas? Hein? Você vai ou não? E se eu falar para você que o Senhor está te chamando para pregar para muitas pessoas? Daqui 10 anos você faz a conta, você pregar para 50 pessoas, toda quarta-feira você vai ver, toda quinta-feira, quantas pessoas você pregou? Faz a conta. Hein? Multidões, não é isso? Só mais 50 pessoas, 10 pessoas que vão num grupo de oração que você vai dar muita gente, e é isso que o Senhor quer que você faça. Envia-me, Senhor. É lógico, amados irmãos, não estou dizendo que o Senhor não vai te chamar para pregar grandes eventos, não estou dizendo isso. Deus também vai chamar muitos. Muitos. E está surgindo aqui no nosso meio. Amém? A partir do momento que você assume isso. Então, irmãos, daqui a pouco nós iremos passar assim por um momento, até nós irmos para a janta, um momento assim de oração de cura interior. O meu primeiro ministério que Deus colocou para mim era para oração, para libertação das pessoas. Deus me colocava em posição muitas vezes para orar para as pessoas, para libertação, para cura. Mas também no ministério de cura interior, Deus tem me usado e muito
No ministério de cura interior, nós iremos passar um momento assim muito gostoso na presença do Senhor. Muito, muito gostoso, que o Senhor quer curar as feridas interiores. E quando você se abre para essa graça da cura interior, Deus vai realizar maravilhas em você. E quantos de nós precisamos ser curados? Quantos traumas existem em nós que está ali, que atrapalha na nossa missão? A nossa missão muitas vezes não acontece porque nós precisamos ser curados. Irmãos, eu quero dizer para vocês, você que prega, muitas vezes você tem conhecimento dos seus traumas, dos seus problemas, mas você não faz a oração para que Deus possa entrar naquela situação interior que você tem. Você precisa ter fé e acreditar que o Senhor quer agir nessa situação concreta da sua vida, quer te libertar. E saiba disso. Deus quer entrar nos problemas íntimos que estão ali, que atrapalham. Problemas afetivos, psicológicos, machucadores interiores. E muitas vezes nós vamos pregar na palavra, mas com feridos, machucados. Deus quer curar você. Deus quer transformar você. Deus quer fazer você um pregador sarado, sarada, para que quando você pregar, a unção, o poder de Deus aconteça. É isso que o Senhor quer fazer. E o mais incrível, talvez a oração que nós iremos fazer, de cura interior, né? De quebra talvez de votos íntimos, quebra de maldição. Estejam muitas coisas acontecendo com você. E você que prega a palavra, você tem que ter uma consciência muito grande. Quando for proclamado, quando você proclama, e a pessoa muitas vezes pega e fica assim: ah, será que é comigo? Ah, não, isso aí é para outra pessoa, não é para mim não. Aconteceu algo semelhante. Ah, não, mas não é comigo não. É lógico que não vai contar os pormenores da coisa, mas aconteceu comigo. Oh Senhor, glória a Deus, foi comigo. A palavra de ciência, a palavra de sabedoria virá, mas não vem com todo o leque de tudo aquilo que aconteceu. Talvez a pessoa fique contando, dizendo: puxa, eu levei uma agulhada, a agulhada foi assim, mexeu aqui, na pontinha da orelha, foi assim. Não, é fé. Puxa, obrigado Senhor, é comigo. Pessoas que foram machucadas na sua infância, talvez está ali. Você lembra até do fato que você tomou uma surra, foi humilhado diante das pessoas, mas ainda guarda isso dentro de você, talvez do papai, da mamãe, talvez das pessoas, mas está ali guardado dentro de você. Ah não, não é comigo, não foi desse jeito não, coisa, você está guardando há quanto tempo? Então Deus quer entrar nessa história e curar você, mas é necessário que você tenha fé. Obrigado Senhor, obrigado por essa cura, obrigado Senhor. É se apossar da graça. Amém? Vocês estão entendendo? Então eu gostaria de pedir para o pessoal para preparar, para a gente poder fazer oração junto com o Santíssimo Sacramento, para que nós nos preparemos para passar um momento assim bem gostoso com o Senhor. Daí você já vai preparando o seu coração, o seu interior, e vai pedindo para o Senhor: Senhor, olha, eu preciso ser tocado, eu preciso ser curado por Ti, Senhor. Vai entrando assim no estado assim de intimidade com o Senhor. E deixa o Senhor vir trazendo para você a grande alegria que é a presença dEle junto de nós. E abra o teu coração. Permita que o Senhor fale no seu interior, que Ele venha trazendo, revelando para você. E que Deus quer falar no seu interior, quer curar o teu coração. Não tenho dúvida nenhuma. Dos sentimentos, os problemas de dores.
fechando os seus olhos. Vai abrindo o seu coração. O maior milagre do ser humano é quando ele se abre para a graça de Deus, e que seja pessoa de fé, de alegria. Os pregadores precisam ser abertos a essa graça do Senhor.